O senhor tem algumas propostas bastante ousadas, podemos dizer assim, como extinção de municípios, inclusive o senhor já chegou a falar sobre extinção do estado do Rio de Janeiro. Muitas dessas propostas ou exigem mudanças na Constituição, o que por si só já precisa ter uma base no Congresso para aprovar. PEC é algo que demanda 3/5 de votos na Câmara e no Senado em 2 turnos. O senhor é um partido que ainda está começando, então teria de formar uma base, queria entender como seria isso. E a questão de extinção do estado do Rio de Janeiro, tem gente dizendo que nem na Constituição dá para fazer, porque seria ferir cláusula pétrea, que é o atual modelo federativo. Então o senhor teria a proposta talvez de uma nova constituinte? Como seria isso? Suas propostas, elas são factíveis de verdade no Brasil? Sobre os municípios, o que eu proponho é a fusão de municípios. Isso é permanentemente plausível, não é cláusula pétrea da Constituição. Você vai ter que alterar via PEC. Alterar via PEC, se eu precisar fazer uma reforma fiscal que todos os pré-candidatos a presidente vão precisar fazer, será via PEC. Se eu precisar endereçar boa parte das questões que envolvem alterações das leis penais, leis de processo penal, algumas delas terão que ser via PEC também. A real é que, infelizmente, a nossa Constituição, como ela abarca tudo, ela faz o que você tenha que fazer PECs, como você mesmo citou, pra tudo. E o próximo presidente da República terá que fazer isso. Eu, assim, o farei. E eu acho que nós precisamos fazer um governo muito reformista que altere a dinâmica. E por que eu quero fundir municípios de maneira clara? A maior parte dos municípios brasileiros não se sustenta e são muito mal administrados. Município pequeno, que é mal administrado, tem baixos indicadores, números de desenvolvimento humano, números de saúde, saneamento básico, educação, tem que se juntar com outros municípios e ter um prefeito só e 9 vereadores. Eu vou demitir um monte de prefeito, um monte de vereador do Brasil, que é basicamente um bando de parasita. Isso precisa ser feito. Sobre a questão do Rio de Janeiro, que também é importante, não é extinguir o Estado. É algo que é previsto na Constituição, que é criar um outro Estado, que seria o Estado da Guanabara, que já existia antes. Que seria, vamos dizer, uma autonomia, uma cidade com um status diferente, que seria um status de Estado. Como já existe, por exemplo, Buenos Aires, ele tem status de autonomia na Argentina, Xangai, Pequim, Hong Kong, que tem status de autonomia na China, que é tratar o Rio de Janeiro, que ele já é visto internacionalmente como porta de entrada do Brasil pro mundo, com esse status que o orçamento do Rio de Janeiro seja focado em tratar dos seus problemas de segurança de maneira clara, o município, né, desse município autônomo, como ele se tornaria, que ele possa focar em ser um polo de tecnologia, um polo de turismo, um polo de entretenimento, como é, por exemplo, Dubai, um espaço de negócios, que o Rio tem esse potencial infelizmente não é atingido. A gente tá vendo, inclusive, o estado do Rio de Janeiro hoje decidindo quem vai assumir a Alerj pra depois assumir o governo, ou seja, nunca termina nenhum governo, é um dos lugares, infelizmente, mais corruptos do Brasil. E sobre a viabilidade disso? Eu saí de um partido político que foi realmente montado agora, em novembro, aparecendo com 1% nas pesquisas. Algumas pesquisas já me dão com 5, 6, outras até 7%, variando de instituto para instituto. Se eu chegar até o final das eleições com 50% mais um dos votos, significa que eu movi a sociedade brasileira ao redor dessas propostas. E se eu conseguir fazer isso, não só o meu partido vai ter uma base, mas outros políticos eleitos por outros partidos também vão ser eleitos com uma plataforma similar. E aí é uma questão minha de ter a habilidade de saber montar uma composição majoritária na Câmara e no Senado. É justamente, primeiro, por ter proposta, coisa que nenhum pré-candidato à presidência tem, por ter plano de governo, por estar estruturado, por ter fundamento, por ter gente capaz elaborando as suas propostas e ele tendo a coragem e a inteligência, não só de defender as propostas, mas de articular e responder com propriedade para qualquer debatedor, para qualquer jornalista, como ele vai fazer. É justamente por isso que Renan Santos é o meu pré-candidato à presidência da República.